Boa noite, galera. E aí, voltamos. Acabamos de terminar mais um UrnaCast com Maiara Torres e agora vamos para o nosso resenha. E esse resenha é muito, muito, muito especial. A gente tentou fazer no último mês de maio, lá para o Dia das Mães, um especial e a gente não conseguiu por conta da Enel. Ela resolveu acabar aí com a nossa energia e a gente não conseguiu fazer esse programa que, para mim, é muito especial. E remarcamos, ficou um pouquinho longe, mas eu agradeço as meninas que estão aqui novamente presentes. Então, vamos falar sobre mães atípicas, gente. É um tema muito importante, é um tema muito atual, é um tema que a gente precisa debater e discutir muito, porque são mães que precisam do nosso apoio como sociedade. São mães que precisam de fala, são mães que precisam de voz e, acima de tudo, que precisam de reconhecimento. Porque ser mãe de uma criança sem nenhum tipo de deficiência é muito fácil. Agora, você ter uma pessoa especial que você precisa cuidar da hora que acorda, a hora de dormir, é muito difícil. E elas passam por isso. Então, eu agradeço imensamente essas mães guerreiras que estão aqui ao meu lado. Vou apresentar uma a uma e eu espero que esse bate-papo faça com que você que está aí do outro lado entenda, compreenda e se tiver também na mesma situação de mães atípicas, que vocês também possam ser acolhidas pelo que elas vão falar, né? Eu acho que são experiências que a gente deve de ter. Certo? Certo. Vou começar aqui pela Keila Seller, do Projeto Dina, essa fofíssima. Nós nos tornamos já amigas. Já tive Keila aqui outra oportunidade. E acho muito importante porque ela me ensina cada vez mais esse mundo que eu não conhecia. Na minha frente tem a nossa queridíssima Fátima. A Fátima é a seguidora número 1 da Alvarenga TV. Olá, boa noite. Fátima, mãe do nosso queridíssimo Davi, que está ali atrás. Isso, fala boa noite. Manda Davi. beijo, fala boa noite. Fala boa noite. Aqui, Davi. Fala Aqui, boa Davi. Noite. Fala assim, boa noite. Boa noite. Aê! Falou. Você falou. Boa noite, Davi. Isso. E ao lado, nós temos a Lainardi ou Dani, vou chamar assim, os dois nomes, que tem um projeto também muito legal, Transbordando Autismo. Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Cada uma aqui trabalha um foco diferente, eu acho que do autismo, mas no final é tudo a mesma coisa, porque o que vocês buscam é ter o reconhecimento das mães que vocês são e que vocês representam, e, acima de tudo, o respeito para os filhos que vocês têm. Certo? É isso? É isso mesmo. Caraca, eu tô emocionada aí, ó. Eu tô vendo você emocionada. Eu tô emocionada, porque, assim, cada tema é um tema. Sim. E tem alguns temas que o coração, ele bate mais. Entender o mundo, não só do autista, mas das pessoas que têm deficiência, é muito importante. Eu tive uma pessoa muito especial que não está mais comigo, mas que fez com que eu abrisse os olhos para esse tema. E agradeço a Deus a oportunidade de ter tido o meu irmão Júnior ao meu lado nos últimos 21 anos que ele pôde permanecer aqui com a gente e me dar um pouquinho de bagagem para poder conversar com vocês sobre esse tema tão especial. Keila, começamos por você? Jesus. Como eu falei pra você, eu tô brava, né? Você tá brava, mas bora lá. Eu tô brava essa semana. Muita coisa... Qual câmera que eu olho? Essa. Muita coisa aconteceu aqui. Ali, junto comigo. Oi, gente, família que tá me assistindo, beijo. Minhas mães do projeto, todo mundo que tá assistindo. Se sintam representadas. Amo vocês. Eu falei pra elas, né? Eu falei pra Simone quando eu vim. Eu não sei se eu consigo falar de tudo que aconteceu essa semana. Com muita... uma mãe falou uma coisa muito importante, né? A gente, essa semana, sofreu muito com uma exclusão velada, né? Que a gente chama, né? Que as escolas falam assim, não é uma exclusão, né? A gente está tentando, né? Fica velando aquela exclusão para que a gente tente mostrar para a gente que está tudo bem, né? Então, eu falo que a nossa luta, ela é diária, constante, mas também existe vitórias, né? Existe
coisas boas dentro do mundo atípico, existe momentos assim que, infelizmente, eu falo para as mães que não são atípicas, que nunca vão passar, né? Porque tem momentos que eu sou muito honrada de passar com meu filho, de sentir esse amor que é tão verdadeiro e único, né? Como eu estava falando com as meninas lá no bastidores, hoje ele mostrou uma força que eu nunca imaginei que ele teria, né? De sentar numa mesa de dentista e falar assim, pode fazer, eu preciso parar de sentir dor, né? E a doutora foi lá, examinou e conseguiu tirar o dentinho que estava ali machucando. E terminou, ele desceu, falou, como eu sou forte, né? Então, me emocionei muito com aquele momento. E é isso, gosto de dizer que sempre vou falar assim, eu estou aqui por muitas, mas não estou sozinha. Somos representadas aí por muitas mulheres fortes, como temos aqui. E sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente com você, com os meninos, e trazer essa visibilidade que tanto é necessária para nós, mães atípicas. A Keila teve um evento aqui super bacana no último sábado, dia 25. Keila, fala um pouquinho do evento para a galera entender. O primeiro fórum das mães atípicas. A gente teve o primeiro fórum, meninas, de mães atípicas. Vocês não foram, né? Foi colocado lá na internet para todo mundo ir, mas você estava em evento e Dona não estava lá. Mas o que aconteceu nesse fórum, né? Foi uma possibilidade de nós, mães atípicas, levar para as políticas públicas, escutar o que temos a dizer, né? Eu acho que tem muita coisa a ser falada por nós, né? Então, a gente reuniu mulheres com muita potência, que representa outras mães, para levar sobre inclusão, conscientização, nutrição, exclusão escolar, né? A parte de religião também, um pouquinho de como que as igrejas devem se comportar com as nossas necessidades diárias também, porque a gente precisa ter o nosso espiritual, a gente tem direito de ir às nossas igrejas ou onde a gente frequenta com os nossos filhos, então isso também foi falado. Então foi um momento muito prazeroso e de conquista, né, de mulheres atípicas à frente de um fórum, e foi muito lindo de ver a emoção das mães que estavam ali nos ouvindo. Depois a gente precisou abraçar algumas, que muitas choraram ali, de conseguir ver que existe sim possibilidade de mudança e que a gente vai fazer essa mudança. Até porque políticas públicas, elas devem e precisam ser executadas e realizadas e pensadas e observadas. Uma coisa que chama atenção na sua fala, Keila, e é verdade, só quem passa, só quem está, só quem sente é a que pode realmente chegar ali e fazer políticas públicas para outras mulheres, para outras mães, para outros pais. A gente tem um dado muito alarmante, que são as mulheres, né, que acabam ficando com os filhos. Quando o homem ele percebe que o filho tem algum tipo de necessidade especial, ele acaba com o casamento, porque ele acha que a mãe é errada. Foi a mãe que foi responsável. A gente já conversou sobre isso quando você esteve aqui, o pessoal da CUFA também, falando sobre esse tipo de transtorno, né? Porque acaba 90% das mães sendo mãe solo. Em vez de ter aí o apoio, né, do marido, acabam se tornando mães solos. Fátima, fala um pouquinho sobre Davi, fala um pouquinho sobre o seu projeto. Meu projeto é o seguinte, eu precisei me reinventar, né? No ano passado, o Davi ele ficou 8 meses sem ir para a escola, devido a um problema da escola que ele estava, ela foi descredenciada. E ele voltou a estudar exatamente no dia 31 de agosto. Né? Ele está agora numa escola na Avenida Vereador José Diniz, né? E ele está gostando, né? Que para mim é um termômetro, né? Quando ele gosta de ir para a escola, é porque a escola está sendo boa, né? E assim, nesses 16 anos do Davi, eu sempre lutei muito, né? Mas até... Para me dizer assim, eu lutei muito, eu sempre ouvi muitas reclamações, porque ele já estudou em escola pública, em escola particular, né? E para mim assim, sempre foi muito dolorido. Essa falsa inclusão é muito dolorido para uma mãe. E uma mãe fingir que está tudo bem,
é pior ainda, sabe? Porque eu cheguei a presenciar o meu filho, sabe, machucado na escola. Isso para mim, sabe, marcou demais, sabe? Foi o fim da picada para mim, sabe? Aí, graças a Deus, eu sempre estava participando de reuniões, né, onde ele fazia terapia aqui no CAPES, né, e fui orientada. Aí, a partir daí, ele foi para uma boa escola, né, graças a Deus, né, e começou, pelo método da escola, a ser alfabetizado. Que bom. Né? E, assim, tudo que o meu filho, ele evolui, assim, cada suor, assim, sabe, olha... Eu vou falar assim, eu nunca desisti do meu filho, tá? Porque, por mim, se eu pudesse ajudar, assim, orientar outras pessoas, eu orientaria. Mas nem sempre a minha receita serve para outras, porque cada autista é um autista. Exatamente. Não é como uma receita de bolo, né? Não é. Três ovos, um copo de farinha, não. Não é. Cada casa Entendo. tem o seu. Exatamente, né? Então, é assim, o meu Davi é de um jeito, o seu Davi é de outro, né? Entendeu? Então, não adianta a pessoa falar, qual o seu segredo? Eu não tenho um segredo, né? Então, assim, eu nunca vou desistir do meu filho. Tem um segredo sim, Tá. sabe qual é o segredo? Qual? Ser mãe. Nenhuma mãe desiste dos filhos. A mãe se acaba, mas desistir jamais. Jamais. Que nem o meu filho, ele tem 16 anos, ele vai de perua para a escola, pois eu faço questão de acompanhá-lo até a escola. E na volta da escola, eu venho junto também. Ele vai para a terapia, eu acompanho até a terapia. O meu marido poderia estar levando ele até a terapia, mas eu faço questão, entendeu? E na hora da devolutiva, eu faço questão que o profissional me dê a devolutiva. Eu não aceito que me dê por escrito, entendeu? Porque eu faço questão de saber como que ele esteve na terapia. Até porque é um termômetro também para você, né? Entender como você pode trabalhar aí com esse terapeuta para a melhora do Davi, né? Porque muita coisa o terapeuta não sabe. Você, como mãe, sabe muito mais. Porque ele, na terapia ele fica 45, 50 minutos, né? E praticamente o resto do tempo, né? Sem ser o tempo que ele está na escola, sou eu que estou, né? Sim. Entendeu? Né? Então, é assim, né? Enquanto eu estiver aqui, o Davi pode ter certeza que eu estarei me dedicando a ele. Aí eu precisei me reinventar, porque eu também preciso respirar, né? Aí eu também faço terapia, né? Porque eu preciso me cuidar. E a confecção, as coisas que você faz com o tema do autismo, como que surgiu na sua vida, Fátima? Olha, eu não sei dizer, porque eu estava passando por um momento muito difícil, né? Porque eu tive a perda do meu pai há 2 anos, né? Porque vai fazer 2 anos agora no dia 19, né? Aí eu não sei como veio uma ideia na minha cabeça, sabe? Eu comecei vendendo cordão, aí depois foi vindo outras coisas assim, aí... as coisas foram fluindo, entendeu? Aí eu fui fazendo divulgação nos grupos, as pessoas foram gostando, aí eu abri a lojinha no Instagram, tá indo aí. Graças a Deus tá dando tudo certo. Galera, depois a gente vai falar sobre essa lojinha, tá? Por favor. Quem tá acompanhando, que precisa, né? É muito importante. E é bacana, por exemplo, esses dias eu vi um rapaz dentro do supermercado. Ele é colaborador do supermercado. E ele tava com Um cordão. cordãozinho do autismo. E eu achei aquilo o máximo, porque assim, a gente precisa entender. E outra, eu vi também um outro rapaz, também colaborador, que ele estava com o de Girassol. girassol. Eu falo que... hoje eu estava falando isso pro meu sogro. Você está com 16 anos nessa luta, né? Isso. Você está com 16 também. 16 também, também. né? E eu vou fazer 8 anos. Então, a gente tem que pensar que evoluímos de alguma forma. Sim. Existem muitas coisas que vão mudar e precisam mudar, e só vai mudar com a gente, lutando por eles. Né? Porque eu falo que já é um bordão, né? Nada sobre nós sem nós.
precisamos sim estar à frente de políticas públicas, precisamos sim estar à frente de escolas, né? As mães atípicas precisam estar em todos os lugares para que as pessoas possam nos ouvir, entender as necessidades dos nossos filhos e de todas as outras crianças que estão chegando aí, Sim. né? Que a gente tem uma demanda grande de crianças chegando, Sim. né? E eu falo que para mim, hoje, eu quando o Bernardo foi diagnosticado, não tinha o cordão ainda, né? Isso há pouco isso. tempo. Eu imagino você e você, há 16 anos atrás, o quanto vocês Sim. batalharam para ver hoje coisas que vocês nem imaginavam que poderiam ter, né? Então, eu sou muito feliz, assim, de saber que eventos, como grandes eventos, hoje com acessibilidade, que eles possam ir, né? Que tem um fone lá disponível, que tem várias informações. Precisa mudar muita coisa? Precisa. Vai mudar muita coisa? Vai. Mas se a gente continuar lutando, né? Matando um leão por dia, né? É assim que a gente fala, né? Sim. Dani, quero que você fale um pouquinho aí sobre o Transbordando Autismo, até para que a galera possa entender. A Dani também tem uma menina, ela tem Ah, 16? A Kione tem 16 anos. Quando a Kione nasceu, acho que 4 anos depois foi instaurado a lei é Berenice, não. Não, Berenice Piana é da mulher. 2012. 2012. Isso. Em 2012 foi a lei. E aí a gente já foi contemplada pela lei. A gente é usuária do SUS. Nós somos batalhadoras, assim, porque assim que ela entrou na escola, eu comecei por lá já a me indignar, porque deixavam a minha filha com a merendeira. Eles deixavam a minha filha com a merendeira e eu falando com eles, olha, ela precisa de uma psicopedagoga, ela precisa de uma cuidadora. Se for assim, eu vou até a escola. Eu falei assim, eu vou até a escola mas eu falei assim, mas eu não vou até a escola para ficar com a minha filha na sala. Eu vou até a escola para fazer um barraco aí. Porque isso não é justo, a minha filha precisa estudar. Aí eu fui até a escola e perguntei para a merendeira. Eu falei assim, o que a senhora faz com ela? Aí ela falou assim, quando ela fica muito agitada, eu levo ela para dar uma volta. E aí, às vezes, eu levo ela para assistir um vídeo. Aí eu falei assim, é claro que ela vai ficar na escola. Aí colocaram uma cuidadora e a cuidadora começou a reclamar que a menina beliscava ela. Porque, é claro, você pega um autista, você tira uma pessoa que ela está acostumada, coloca uma outra e já coloca uma outra rotina. Aquilo acaba causando um estresse na criança que ela não sabe como lidar com aquilo. Ela começou a beliscar a cuidadora. Só que ela beliscava a cuidadora na escola e me beliscava em casa. Para mostrar para você que tinha alguma coisa errada. E aí, o que aconteceu? Eu ainda, paralelamente a isso, a gente participava de uma ONG que ensinava ela a brincar. Aí a gente colocava numa ONG que ensinava ela a brincar. Era uma delícia brincar com ela. E ela sabia o abecedário. E eu fiquei toda feliz. Eu falei assim, ela vai aprender a escrever rápido, né? Ela tinha 8 aninhos na época. 7 para 8 já na época. E aí, a época do parquinho foi normal. Ela fazia tudo que a criança fazia. Mas chegou no primeiro ano, começou só reclamação. E foi reclamação até o 4º ano. Mas, Dan, a sua menina, ela não fala. Não, ela não E fala. como você sabia que ela sabia o alfabeto? Ela mostrava? Porque tinha uma tábua que ela brincava. Ele falava, agora coloca o A. Aí ela colocava o A, agora coloca o B, ela colocava o B. É uma tábua pedagógica, né, que eles usam lá para brincar. Aí ela sabia as letras, ao mesmo tempo eu imaginava que ela sabia, porque... Eu imaginava que ela sabia as letras, né? Sim. E aí o que aconteceu? Com isso, eu tive que sair de São Paulo, aceitei o convite de um amigo nosso para ir, depois que o pai dela faleceu, é claro. Depois que o pai dela faleceu, eu aceitei o convite de um amigo nosso, que é, na verdade, o pai do irmão dela, que ela tem um meio-irmão que mora em Mato Grosso do Sul. Ele falou assim, eu conheço uma escola muito boa lá em Mato Grosso do Sul, que a gente pode colocar ela lá para ver se ela consegue se alfabetizar. E a gente foi para lá. Eu fiquei lá durante 3 anos com ela. Aí eu tentei ir lá instalar o Transbordando Autismo e não obtive sucesso, assim...
muitas universidades lá queriam fazer o projeto, mas não queriam que eu ganhasse dinheiro com o projeto. Eles queriam fazer o projeto, mas não queriam me financiar. Eu poderia ter um cargo, mas não poderia ganhar por nada. Então, eles queriam fazer tudo, mas sem eu ganhar nada. Aí eu falei, é impossível, né? Aí eu voltei para São Paulo, porque eu tenho um grupo de autistas, vamos falar assim. Não é mais autista somente, porque eu tive que falar com pessoas que não são autistas para fazer o restante do trabalho, que os autistas são bastante difíceis de trabalhar, os autistas adultos que eu conheço. Eles se perdem em situações que são deles, e quando eles se perdem nas situações deles, eu não consigo parar, muitas das vezes, o que acontece em relação ao que deve ser feito do projeto do Transbordando Autismo, e fico cuidando deles. É uma constante isso. Às vezes eu chego a ficar com eles 5 horas no telefone. Eles me contando as coisas deles e eu assim, não é por aí. Olha, tudo bem, mas você está sentindo que está assim por quê? Aí eu tento dar suporte para eles, porque eles não têm suporte nenhum. E o Transbordando Autismo, ele nasceu justamente por eu perceber que a minha filha não vai achar suporte quando ela estiver mais velha, e nem eu vou achar onde recorrer com ela para poder dar para ela aquilo que é necessário. Porque se eu, como uma pessoa que precisa de um tratamento, por exemplo, que sou atendida pelo SUS, não consigo garantir para mim o que é necessário, como eu vou conseguir garantir para mim e para ela quando eu estiver ainda mais velha? Sim. Entende? Então, nessa condição, eu fico percebendo que os autistas adultos que eu conheço, eles também não têm o mínimo de garantia, nem de salário, nem do salário que eu digo, é do LOAS, né? Um salário, eles não têm garantia disso. Eles não têm garantia de ter muitas das vezes. Eu não lembro o nome do remédio, mas é tal de Latufa, que um autista precisa, que custa sei lá quantos R$1.000, que ele não tem, ele não consegue. E que sem esse remédio ele fica em crise direto. E ele é o quê? Ele acabou de perder a mãe, ele tem 30 anos de idade e não consegue, ele não consegue um emprego. Sim. Eu consigo pagar para ele o quê? Falando sinceramente, gente, isso é até uma falta de respeito que eu faço com eles às vezes. Porque eu pago R$50 por texto. Era para pagar 200, 250. E eu não posso pagar. Então eu estou dividindo o meu com eles e mesmo assim eles ainda não conseguem. Latuda é o nome do remédio. Se algum profissional tiver como passar o nome desse remédio para a gente conseguir, que é o Latuda, eu acho, que é um remédio que ele precisa e não vem por intermédio da farmácia de alto custo. Ele quer água. Pode dar água para ele, mãe. Não tem pela farmácia de alto custo. Muitas das vezes a gente acha assim, mas como é que um autista toma remédio? Para quê? Por quê? Existem questões neurológicas incluídas nessa situação. Onde você manifesta diversos tipos de atitudes que o mundo fica perplexo quando vê. Mas, ao invés de ajudar e auxiliar a pensar na necessidade dessa pessoa ter a sua vida de acordo com o que aquilo necessita para ser melhor, não é feito. Então, o Transbordando Autismo ele vai além do que é o autismo. A gente vai para transbordar. A gente vai para trazer à tona uma realidade que tá aí na cara da gente. Eu estou falando aqui em 3 aspectos, e olha como o bate-papo é bom por conta disso, né? São 3 aspectos. Eu estou falando de um pequeno, de 8 anos, estou falando de um 16, e você ainda trabalha com pessoas mais velhas, né? Sim. Que precisam muito mais, porque não tem, às vezes, um amparo de uma mãe, de um pai, de uma família. Pegando o gancho da sua fala, até aqui tem as mães falando quanta potência numa mesa só, né? Quantas realidades diferentes, né? Então, eu estou vendo seu filho aqui, eu estou emocionada vendo ele aqui, né? Porque, nem sei se eu vou conseguir falar, mas o meu vai chegar ali, né? Sim. Mas quando o meu chegar ali, o que vai ser mudado realmente, né?
será que estão olhando para nossas periferias? Será que estão olhando realmente para essa falta de inclusão velada nas escolas, né? Eu tenho uma mãe que foi diagnosticada com vários transtornos, né? Devido ao nosso dia a dia, e ela marcou para ir no INSS para poder ouvir lá se ela pode receber, porque ela tem esse laudo, ela pode receber. E o que ela ouviu do médico que estava sentado lá é assim: você consegue tomar banho sozinha? E ela falou, sim. Negado. Nossa Senhora. Então, Porque- assim... Eu até me engasguei, gente. Eu tava vendo aqui os comentários, mas como assim negou? Porque ela só toma pelo banho fato que ela sozinha. toma banho. Né? Então, assim, na sua casa tem geladeira? Negado. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que ainda falta as pessoas entender e ver com os olhos mais criteriosos para as pessoas que realmente necessitam, né? Eu falo que o autismo ele virou um mercado, né? Quem fala mais, quem vende mais sobre o autismo, quem faz mais palestras. Mas enquanto isso está acontecendo, se você for perceber quantas mulheres estão morrendo, né? Sim. Quantas crianças estão sem escola, né? Quantas coisas estão acontecendo que estão sendo abafadas por coisas desnecessárias, né? Então, o que você está falando é muito sério, né? Toda criança com deficiência vai crescer. Sabe uma... Porque, assim, na verdade, para você ter uma noção de quanto isso é sério. Eu tenho uma amiga que ela tem um menino que ele tem 15 para 16 anos. E a única saída que o CAPES, da onde ela vive, que é lá em Budas das Artes, deu para ela, foi de levar a criança na UPA de Santo Amaro. Distância. Uau, a distância. Se seu filho tiver uma crise nervosa, seja a crise lá que for, a senhora leve ele na UPA de Santo Amaro. Olha a distância. E ela levou, gente. Ela levou, o menino ficou Senhora. 15 dias internado na ala psiquiátrica da UPA. E foi a mesma solução que foi dada à minha Da filha. sua filha. Se a sua filha tiver algum tipo de crise nervosa e te arranhar ou partir para cima de Interna. você, porque a minha filha, além de tudo, ela tem distúrbio alimentar. Porque Não, essa maldição de dar remédio para autista, as mães, a gente acaba dando quando a gente é mais novo. É claro que a gente lê a bula, eu lia todas as bulas. Mas quando a gente pensa assim, eu preciso dormir. E a minha filha não dormia. A minha filha ela não dormia. Ela passava cerca de... se eu deixasse, ela passava cerca de 3, 4 dias acordada. Você dava o que para ela nessa época? Ela dormia de dia. Aí você dormia de dia? E eu tentava dormir. Mas você não medicava Eu ela? não medicava ela até então. Aí o que aconteceu? Quando a gente começou a medicá-la, ela tinha 4 para 5 anos. Qual era o medicamento? Risperidona. Risperidona. E a maldita da risperidona, ela causa distúrbio alimentar. Causa. Nos meninos cresce peitinho, um monte de coisa. Aí eu falei, aí eu comecei a brigar com a psiquiatra. Eu falei, olha, eu não acho certo. Ela falou, não, tem que aumentar a dose. Eu falei, eu não acho certo. Aí tem um monte de coisa que eu não acho certo. Que a psicóloga falava, você não pode deixar ela ficar pulando. Eu falei assim, eu não acho certo. Como é que eu vou saber qual é a lógica que ela pula? Por quê? Qual o critério que ela pula? Porque existe um autista Uma que... estereotipia que ela usa para se regular, possivelmente. É de autorregulação, é uma coisa de autorregulação. Alguma sensação, alguma questão sensorial dela que não está de acordo, que ela usa pular para entrar dentro da situação ali dela. Não sei como é que funciona. Então, como é que eu vou falar para ela que ela não pode fazer aquilo? Como é que ela vai achar que a mãe dela... Como que ela vai entender que a mãe dela não está fazendo isso? Agora, uma coisa o que eu vou falar para vocês, que eu acho que foi o que me salvou de tudo, nesse sentido, porque, assim, ter uma filha autista não verbal, que eu tinha que aprender, eu tinha que olhar para ela e entender sobre ela, eu tive que fazer o seguinte, eu tive que, ao mesmo tempo, não só estudar sobre o autismo, mas o que me ajudou muito foi a ludicidade. Sim. A ludicidade foi a chave para que eu não perdesse a comunicação com ela. E aí, eu transbordando autismo, ele nasce quando eu vejo que os pais, quando começam a pesquisar sobre autismo, hoje tem muita informação. Sim. Mas na época que comecei, era uma coisa de louco.
Então, eu não sabia onde pesquisar. Existia trabalhos que eram divulgados sem serem, vamos dizer assim, mencionados pelo MEC, de certa forma, não era reconhecido pelo MEC. A pessoa fez de uma forma que não foi por debaixo dos panos, mas ela publicou o trabalho na internet, que foi um trabalho que eu li que deu para acompanhar como foi feito o trabalho meu Deus. O trabalho foi feito para diagnóstico, né? Como é que era feito com a psicóloga, a TO, o neurologista, tudo. Eu ficava lendo sobre essas coisas. E aí o que eu descobri, no fundo, pensando no transbordando o autismo, que isso tinha que transbordar, é que o transbordando o autismo é mais ou menos isso, é colocar autistas adultos para escrever sobre várias temáticas, porque, como a Vanessa sabe, eu fiz comunicação social, e aí eu tenho como fazer essa parte jornalística com eles. Então, é trazer pautas que eles vão tratar, que é muito importante o ponto de vista deles em relação a muitas temáticas. E aí o portal vai ser esquematizado em cima de datas comemorativas e feriados internacionais e nacionais, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estou tentando fazer, mas isso é um pouco difícil, mas a gente vai tentar levar isso adiante, que é trazer sempre artigos acadêmicos e científicos, né, que sejam... A gente quer como prioridade que seja do âmbito da sociologia e da antropologia. Porque esses são os dois ganchos para você fazer políticas públicas que mude a realidade dessas pessoas. Porque sem esses dois parâmetros, você não consegue. Você estudando simplesmente a psicologia, ou a pedagogia, ou a parte da clínica geral, você pode instruir a sociedade a respeito do autismo. Mas sem você pensar sociologicamente, antropologicamente, como você vai mudar isso, você não faz isso. Porque é só eles que fazem isso. Veja como o Fernando Henrique fez com o nosso Brasil, né? Que ele fez, né, quando ele colocou o real equiparado com o dólar. Ele só conseguiu aquilo porque ele era um grande sociólogo. Ele não conseguiu aquilo, ele conseguiu aquilo até termos de contratos com a FMI. Coisas que colocou em voga até a nossa questão do nosso ensino que ele fez, né? E ele não pensou em nada em relação ao que ele fez. Mas só que é possível a gente pegar trabalho de sociologia, trabalho de antropologia, que estão pensando no deficiente. Entende? Tem gente que está fazendo isso em alguns lugares já. E é engraçado, engraçado não. Nossa, eu perdi a palavra. É tanta coisa que veio na mente ao mesmo tempo. A gente percebe, por exemplo, que aqui, ó, que depois que a Dani falou, tem muitas mães que falam assim, percebemos que não podemos morrer. A sua filha é não verbal. Meu irmão, quando ele sofreu um acidente, ele também se tornou uma pessoa que não falava. E a minha mãe falava a mesma coisa. Eu não posso morrer. Minha mãe sempre falou. E foram 21 anos cuidando dele. E, assim, tudo que ele pedia era mamãe. E aí a gente tinha que entender o que, no mamãe, que ele chamava a gente, o que ele queria. Tá com fome? Muitas vezes ele assaltava a geladeira. Então, assim, ele comia compulsivamente. Não, ele comia compulsivamente. Minha mãe hoje quase não come maçã. Porque minha mãe comprava 30 maçãs a cada uma semana. Então, assim, de tanta maçã que ele comia. Ele comia maçã, tipo, você olhava, Júnior, você tá comendo? Tava comendo maçã. Se você fizesse um bolo e você não escondesse, ele levava o bolo e escondia dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. Ele tinha essa compulsão por alimento. Só que era um homem super alto, 1,92 m, e ele pesava 65 quilos, super abaixo, por conta do Respiridona. Ele tomou muito tempo Respiridona, depois ele passou para um outro remédio que ele ficou muito tempo, eu esqueci o nome dele, que era super caro, tipo, R$400, todo mês minha mãe tinha que estar lá para pagar o dito do remédio. E ele comia, e a gente ainda falava assim, meu Deus, para onde vai tanta comida? Ele não engordava? Não, ele não Bernardo engordava. tá assim, gente. Ele comia, Cuidado. ele não engordava. Porque assim, ele comia muito, aí a gente falava assim, mãe, o Júnior não tá comendo muito? Tá comendo, mas por conta da medicação. Hoje a minha filha, ela toma um remédio chamado Biporideno, não lembro o nome, é um remédio novo. Que eu falei pro médico, eu falei assim, doutor, mas mais outro remédio?
Ele falou assim, dona Daniela, é a única forma de controlar o apetite dela agora. O senhor toma Toma risperidona também. desde pequeno? Desde os 5 anos de idade. Já pensou em trocar para alguma coisa mais... Menos agressivo? Mas menos acontece que é o que está dando certo. Tem É, medo tá de dando trocar certo. o certo pelo, Pelo duvidoso. duvidoso. É, Já tentou... Algum de vocês já tentou canabidiol? já. Não deu certo? Deu pouco certo, mas eu não mas o meio, pelo que eu consegui, não era legalizado. Tá, mas deu certo. Deu certo. Só não deu certo para trazer para ela ter sempre. É, para ter sempre. Tá, porque eu tô nessa Do pesquisa doutor. de trazer É, outras agora com essa habilidades. PEC 45, a gente vai dificultar mais ainda, né? mais ainda para trazer. Porque tem as ONGs que fazem isso, te dão de gratuito, entendeu? O doutor Abram, né? Que a gente tem um contato, Eu- né? Doutor Abram do Notea. Ele é um grande médico e pesquisador sobre isso. Eu acho que é um dos mais... Sim. Os que conheço. mais pesquisa sobre isso. A gente teve oportunidade de estar com o doutor Abram no fórum, Sim. né? Que a gente teve um fórum Da saúde. da saúde em Santo Amaro, falando sobre Tratamentos. tratamentos Com cannabis. com a cannabis, e ele falou, e foi muito interessante. Assim, abriu um leque. Porque, assim, a gente fala da cannabis, mas a gente fala dela na forma pejorativa, Ativa. que a gente não vai falar aqui. Mas ela tem o seu poder científico de ajudar realmente Tem. quem precisa. Precisa. Que realmente. é as crianças, né, que têm autismo, crianças que têm outro tipo de deficiência. A gente fala deficiência. adulto depois- Comorbidade, talvez. comorbidades. Outras Tem outras comorbidades. comorbidades, como a Epilepsia. né? Sim, Tem crianças que tomam e dá o resultado necessário, né? Eu falo assim, o Bernardo toma o Respiridona desde os 2 anos. Eu já falei muito sobre isso em alguns podcasts, fica até repetitivo, mas hoje, para mim, ainda é muito complicado puxar ali 1 ml e dar, né? Não é que eu sou contra, não sou contra o medicamento, eu acho que os medicamentos estão aí para nos ajudar, Sim. né? Mas a bula nos mata. A bula. Sim, se você Né? for E as acreditar- contraindicações. porque se você for ler ela inteira, Inteira. por exemplo, quando meu irmão faleceu, ele saiu desse remédio que eu não vou lembrar o nome, e ele estava no desmame. E aí o médico falou assim, né? Meu irmão nunca teve epilepsia, apesar de ter perdido uma área de 75% do lado esquerdo, que foi o que o médico diagnosticou, por isso é que ele regrediu e se tornou como uma criança de 8, 9 anos. Ele estava nesse desmame. E aí, quando foram dar o atestado de óbito, deu como epilepsia. E ele nunca tinha tido. Ele nunca tinha. Então, a gente acredita que, de alguma forma ou não, o desmame da medicação pode ter sido Causado um dos epilepsia. causadores, porque os médicos dizem que foi naturalmente o desligamento dos neurônios. Então, assim, é aquilo que você falou. Tem remédios que a gente toma e nem olha a receita, né? Nem olha a bula lá. Mas tem uns que a gente olha e você fala assim, eu vou tomar isso? Nossa, eu vou ficar doida com esse negócio. Então, o que tem me preocupado, até amanhã a gente vai fazer alguns exames logo cedo com ele, ele anda comendo... Muito. Ele não come bem, porque ele tem várias seletividades alimentar. Então, ele anda comendo muito o que não deve, né? Porque são muitas coisas que não faz bem para a saúde, mas é a única coisa que ele come. E ele está comendo muito essas coisas, porque ele sente muita fome. Então, se eu dou para ele a Respiridona na hora de dormir, 20, 40 minutos antes de dormir, e ele não adormece, ele começa a falar, me dá um pão com manteiga? Tem alguma coisa aí para eu comer? Eu estou com fome. Então, por quê? Ele tomou o remédio, fez o efeito e ele não dormiu. Então, ele começa a ter ansiedade para comer. Sim. E, gente, a primeira vez que ele fez uma coisa muito engraçada foi hoje, né? Eu vou falar o nome da marca, se vocês quiserem depois, tá? Ele ama Coca-Cola. Ama Coca-Cola. E aí, a gente compra aquela pequenininha para ele não tomar aos pouquinhos Só um pouquinho, né? e guardando, né? E hoje ele ficou assim na porta da geladeira. Posso pegar? Posso pegar? E eu falei, não vai pegar. Aí meu sogro tá de férias e falou assim, espera, Bernardo, sua mãe vai ver se você pode tomar, não sei o quê. Daqui a pouco eu olhei, cadê o Bernardo? Meu sogro falou assim, subiu as escadas com a Coca-Cola debaixo do braço.
Mas olha só o que te espera. Seja sábia no que eu vou te dizer. A minha casa tem esconderijo na cozinha, no banheiro, na lavanderia. Você também tem esconderijo? No quarto, na gaveta, embaixo na mala, dentro da mochila. Você guarda comida? Tudo. Esconde dela? Tudo dentro. Meu pai começou a falar, guarda dentro da máquina de lavar. A gente faz compra. Não, isso é muito sério. Eles porque pegam. não é só porque eles pegam. Porque depois que você menos imaginar, a minha filha hoje ela tem 1,65 m e pesa 98 quilos. Nossa! Exato. Você tem alguém que te ajuda na parte nutricional da sua filha? Eu já tive. Hoje você não tem? A última. Como é que é o nome que chama? Nutricionista que eu tentei levá-la mostrou o hipômetro para ela. Aí ela teve um ataque, né? O que é hipômetro? Hipômetro é aquele negócio que mede a gordura. Que gordo, tá. Aí ela teve um ataque. Eu não consigo mais levar ela no nutricionista. Tá, não, eu tô te perguntando porque a gente tem nutricionista, não sei se tem alguém. Não, mas depois eu quero falar do seu projeto, porque eu preciso de ajuda com a minha filha. Tá, meninas que estão aí ouvindo, vamos todo te mundo. Porque ela realmente, pela idade, pela altura, ela tem a minha altura e a gente tem 3 tá nutricionistas dentro do e projeto. tá com a gente peso pode muito ajudar. acima. Eu tô falando com uma psicóloga que ela é nutricionista também, para ela me dar umas dicas, porque agora eu já tô começando a brigar com ela. Porque ela não sei se ela tem TOD, entende? Eu já tô. Porque até aquela coisa, né? Ela pode ser TOD, mas ao mesmo tempo ela pode apenas estar numa fase da juventude querendo me desafiar. Vocês que têm filhos mais velhos, eu entrevistando. Ela tá dizendo. Mas isso é ótimo, sabe por quê? entrevistando. Porque as coisas acabam fluindo. E outra, nessa entrevista, gente, eu trouxe vocês aqui Pra gente pra conversar mesmo. conversar Eu tenho mesmo. dúvida É sobre uma isso. resenha. O Bernardo tem 8 anos. Né? Vou falar de menino, tá? Não é que porque ele é autista, ele não vai passar pelas fases, correto? Né? Então, tem coisas que tá acontecendo agora que é de uma criança típica, mas que junta com o autismo. Né? E teve com seu menino essas fases tão diferentes, assim, como vou dizer, hoje ele tá querendo mostrar para mim que eu posso fazer, sabe? Eu estou crescendo, deixa eu tentar, né? Ele tá se mostrando hominho. É, Assim, tipo, e eu tem quero coisas que ser. ele fala, silêncio, eu estou fazendo, sabe? Bonitinho. E o que acontece é que ele está numa fase que ele consegue fazer. Mas o que a gente conversou, a gente quer proteger tanto. Ai, será que ele sabe mesmo? Você passou por essa transição, assim, de... Então, o meu do nada, ele começou a arrumar cama, Uau, por Que exemplo. legal. Né? Eu nem acreditei. Começou a levar a toalha dele para despendurar. Nossa, gente. Entendeu? E uma coisa também que eu achei incrível. Começou a colocar o pão de queijo para assar. Que ele, do nada, começou a gostar de novo do pão de queijo. Que ele tinha enjoado e não queria comer pão de queijo. Entendeu? Esquentar a comida dele. Uma coisa que ele mudou é ir ao banheiro, tomar banho. Ah, sim. Eu sempre... lógico que até hoje ele não toma banho. Ele não se higieniza sozinho. Eu dou as instruções. Ah, sim. Mas assim, ele começou a falar assim, deixa que eu abro. Ah, o meu começou com essa coisa também. Quando ia no banheiro, ficava com a porta aberta. Aí, do nada, começou a fechar. Isso. O Bernardo agora fecha a Privacidade. porta. Deixa que eu abro. Pega o sabonete, aí ele fica 20 minutos com o sabonete redondo na barriga. Que eu disse também. Aí depois eu falo, e o resto? Aí ele pega no bumbum e fica ali, já está lavado. Eu falo, nossa, já está lavado? Tudo lavado? Já tomei banho. Aí eu vou lá e reforço, dou uma limpada, tudo. Eu mas... posso perguntar uma coisa? Pode. É você, seu marido, e ele é o único filho? Não, eu tenho a Júlia, de 24, Arthur, de 17. Eu sou uma mãe já de crianças típicas, mais velhas. Então, porque E ele fala, talvez ele fale, pelo que você fala dele, ele aprendeu a falar com pessoas maduras. Não, é que assim... Ou ele é- Não, ele hoje, ele vive só com adultos, que é meu sogro, meu esposo, o meu cunhado e eu. Somos em 4. Mas os meus filhos hoje já estudam, já estão fora de casa, já são mais velhos, já estudam, já estão fora. Mas o Bernardo, ele tem um vocabulário perfeito, foi o que eu te falei. Ele começou a falar com 4 para 5 anos,
Mas quando ele começou a falar, ele já tem Ele já tinha um ele já tinha um vocabulário aqui, foi isso que a neurologista falou, que desceu as informações, e hoje ele fala muito mais correto do que eu, assim. Eu tenho uma dificuldade de fala muito grande, e ele fala corretamente. Olha o que aconteceu, gente. A minha filha, ela fala quando ela quer. É porque, assim, isso é uma coisa muito estranha, eu acho. Depois eu preciso de orientação. Porque, assim, eu lembro que quando ela tinha 2 aninhos, ela falou bom dia pro pai. E quem começou com isso foi meu marido. Ele chegava no berço dela pulando, assim, aí ele falava bom dia, bom dia, bom dia. E ela ficava assim pra cara dele, tipo, né? Aí um dia ela foi falar com ele. Ela falou bom dia, e ele não respondeu, ele continuou dormindo. Aí eu falei, ela vai começar a falar. Aí eu fiquei toda... Você ficou toda feliz Fiquei porque toda feliz, achou que ela ia começar a falar. Fiquei toda feliz. E a menina nada. Foi fazendo 1 ano e pouco, quase 2 anos. Eu falei assim, mas quando fala, gente? Aí o meu marido que falou. Foi por causa dessa questão da atraso da fala que a gente começou a questionar. Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa de errado, vamos levar no médico. Aí eu levei ela no médico, o médico falou, não, pode ser autista. Aí veio a investigação, passando por tudo que tinha que passar. Aí, quando foi na pandemia agora, ela conseguiu fazer várias coisas na pandemia. Ela aprendeu a mexer no celular. Uau! Eles aprendem rápido. Ela aprendeu a mexer no celular. Que eu dei um celular na mão dela e falei, fica aí, vai pra lá que me deixa eu fazer aqui. Aí ela aprendeu a mexer no celular. E ela começou a sacar que eu recebi o auxílio emergencial no celular. Então, quando a gente não saía muito por causa do que a gente tinha que sair de máscara. Eu não queria sair, não queria expor ela ao vírus. Mas aonde a gente morava, que a gente estava em Mato Grosso do Sul ainda, tinha um sacolão que dava de frente para casa. Então eu saía no sacolão, corria, rapidinho estava em casa. Aí ela colocava o meu celular dentro da bolsa, me dava a bolsa, me dava a máscara, me dava a chave e fazia assim para mim sair. Aí eu saía, comprava as coisas para ela, algumas coisas para ela, voltava, aí ela ficava contente. Aí um dia eu falei assim, não, vou fazer diferente. Aí eu peguei tudo que ela me deu, saí. Aí eu cheguei no cara, você me dá uma banana. Aí, tá, depois você me paga. Aí eu peguei a banana e levei pra ela. Eu falei assim, ó, Kione, como você não fala o que você quer, a mamãe trouxe uma banana. Aí eu coloquei assim pra ela. Aí ela me olhou pra mim com uma cara de ódio, assim, ela falou assim, eu não vejo necessidade de falar, eu não vejo necessidade disso. Ela falou? Olha... Tá vendo? Às vezes também, eu não sei. É muito Dani, mas como... As crianças Aí que tá Deixa eu fazer uma pergunta para ela. E como seu marido faleceu? E como foi esse processo para Kione? Então, pra ela. Eu sei que ela sente falta e ela não entende. Ela ainda não entende. Não E o entende. que você falou para ela? Eu falei que o pai dela não estava mais entre a gente. Falei, papai não vai estar mais entre a gente. Você não vai ver mais o papai só em sonho. E só depois que você morrer. Depois que você morrer, talvez você veja ele. Eu tenho uma pergunta. Não, porque assim... Ela viveu quantos anos? Vocês A gente, quando a Kione tinha 9 anos, ele faleceu. Ele faleceu, né? Já dava... É que o entendimento deles é com 9 anos é diferente. diferente. O meu tem um déficit de 2 anos a menos, né? Mas é uma pergunta que eu vou fazer. Sim, tá? claro. Eu tô entrevistando. Claro. O que o filho de vocês... Eu vou falar do meu depois, mas assim, o que o filho de vocês fez, que é uma coisa assim que normalmente as crianças típicas faz no dia a dia, mas que mais emocionou vocês na hora que ele fez, assim, que você esperou tanto por aquilo e ele fez, e assim, que para as pessoas típicas aquilo nunca vai ser nada, mas se você poderia ir lá fora e soltar bombas e sair correndo, o seu olhinho brilhou, né? O que ele fez, assim, que mudou, assim, dentro de você, assim, ele pode, ele vai fazer? O que foi a coisa que mais marcou, assim, você? Pode falar, Fábio. É quando ele começou a escrever a letra A, que é o sobe, desce e corta. Uau! Entendeu? E aí, como ensinaram ele na escola. Sobe, desce e corta. Eu falei, vai escrever, vai ser alfabetizado. E ele é alfabetizado? Alfabetizado. Ele lê Lê. e escreve? Escreve. Olha, gente, tá vendo? Tudo é possível, né? Gente. Tudo é possível. E você? O que ela fez, assim, que marcou você? Eu acho que foi quando ela... Tem até no Instagram dela. Foi quando ela... No Instagram do Transbordando Autismo, né? Tá. Quando ela fez o primeiro ovo mexido dela. Ela cozinhou sozinha. Eu quebrei o ovo, aí ela foi lá, ficou mexendo, eu aproveitei para gravar, né?
Aí eu gravei, ela colocou, mexendo o ovo lá. Aí, claro que ela não mexeu tudo, né? Ela soltou lá. Aí ela olhou pra minha cara, tipo assim, né? Não, mãe, mas aí eu sei que comecei a introduzir coisas pra ela. Teve uma coisa que ela fez que foi muito bonitinho. Foi pra mim que ela fez. Eu acordei de manhã, aí eu peguei o bule do café, coloquei assim, aí eu olhei assim. Quando eu olho pra ela tava assim pra mim. Esperando o café. Não, ela colocou leite dentro do bule. E ela sabe que eu só tomo café com leite. Olha, ela prestou atenção. Tá vendo? Ela Eles são sabe demais, que eu ela tô... se emociona, mas eu falo pra você, eu tenho uma mãe, eu nem vou falar do meu, vou falar da Thalita. O Gustavo não bebia água, de jeito nenhum. E ela ficava sempre preocupada que o Gustavo não bebia água, E teve um dia que teve uma festa dentro do WhatsApp aqui, que ela pegou uma seringa, né? E ela injetou a água para ele e ele começou a tomar água na seringa. Gente, aquilo foi assim, para ela, parece que dentro do nosso WhatsApp, parecia que tipo tava soltando fogos dentro do WhatsApp. Então, assim, representando as minhas mães do projeto, eu acho que para nós a maior felicidade foi quando o Gustavo bebeu água. Que aí eu vou falar de todas as minhas mães, não dá para falar de todas. Mas no meu caso, não sei se vocês tiveram esse problema de desfraude. Mas a minha maior felicidade foi quando meu filho foi ao banheiro. E ele fez cocô e ele deu descarga. E eu vou sempre, no meu ver, a minha maior felicidade foi que eu soube que meu filho tinha capacidade de desfraude, né? E isso vai fazer menos que um ano, né? Ele ainda não saiu da fralda da noite ainda. Vai embora. Daqui a pouco. Mas, assim, eu ainda não acredito quando ele fala assim, eu vou no banheiro fazer cocô. É porque, lógico, você deve ter... Eu vou atrás e sento pra ver. Gente, você fica vocês esperando. não têm noção o que é sentar... Essa é uma experiência que eu sento na frente do banheiro pra ver ele fazendo cocô. Porque pra você... Gente, a coisa... Pra vocês, talvez, que não tenham essa ideia atípica, mas ver o meu filho sentado no vaso, fazendo cocô, e levantando, dando descarga, lavando a mão. Isso é importante. Gente, É importante. É importante. é muito lindo de ver, porque são coisas que as pessoas fazem no Pequenas dia a dia. conquistas. Que pra eles Não é tem- automático. é automático. Né? E pra gente não. Então Gente, é muito bom. Eu Tá quero acabando? eu quero ler um pouquinho Tá aqui, bom. gente. Eu já ri demais, ó. Tem uma mãe que diz que o filho lava o banheiro inteiro, mas não toma banho. Esfrega, lava. Oh, meu Deus. Olha, desculpa, mãe, eu tô rindo aqui, porque... Como que pode? Ele lava o banheiro e não toma banho? Meu Deus. Tem a Denise tá falando aqui, Denise Rocha, comunicação seletiva. Deve ser em relação a aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui também, ó. Simone. Quando buscava meu filho na escola, ele nem ligava pra mim. E agora ele começou a vir correndo pra mim e fala, mamãe. Ai, que legal. Ai, que bonitinho. A gente tem muita coisa, ó. Tem mãe falando que não compra alimento industrializado. Aí tem a Elisângela dizendo aqui que o canabiol melhorou muito a seletividade do filho dela. A Ana Mariano, que é do projeto, fala: o Sim. Brasil é o país que mais medica no autismo, né? Mais medica no Mas autismo. por que... Vamos lá. Eu deveria ter trazido o doutor aqui também pra gente poder conversar e ele explicar um pouquinho. Em outro momento, Em né? outro momento. De certa Mas por forma, que medicar? eles tentam... A medicação é uma medida paliativa. É uma medida paliativa, porque o autismo, o autismo não se medica. Mas assim, ó, melatonina mudou a minha vida. O Bernardo já passou 15 Sim. noites É. dormindo picado. O dia que eu dei melatonina, ele apagou, falei que era melatonina pro resto da vida. Não, é de fato. Porque a gente mas, cansa, né? mas é comprovado que o autismo não se medica o autismo. E aí O você autismo faz não o é quê? uma Você não O dorme? autismo não é uma doença. Entendeu? Não é uma doença. Vamos lá. É. A criança, ela tem uma, Aí se você ela não, uma se ela não comorbidade. um se Beleza. ela, se ela não dorme, é claro que você vai ter que medicá-lo para que ela tenha melhoras. Porque não só se de a aprendizagem. criança não dorme, gente,
Imagine o organismo dela lá dentro. Pra isso que tem. Não, imagina o meu, né? Não, sim. Não, eu entendo. Minha mãe ficou. Minha mãe e meu irmão também não dormia. Meu irmão trocava o dia pela noite e fazia um monte de coisa. Porque às vezes até eu falo assim, meu Deus, é muita coisa assim parecida com o autismo. E ele era só uma pessoa deficiente porque ele sofreu um acidente. E assim, ele não dormia. Aí, assim, minha mãe ficava. A gente fazia plantão. Tinha dia que ele descia. Quando eu morava com a minha mãe, a gente fazia assim. Minha mãe dormia picado, tipo, das 10 às meia-noite. Aí eu falava, vai dormir. Aí ela falava assim, Vanessa, desce. Aí eu ficava da meia-noite às 4. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí eu acordava outra pessoa pra Não fazer. dormia. Fiota. Não A dormia, gente, a gente, desesperador, a gente tinha isso. E assim, não era uma, 2, 3, 10, 15 noites. Aí tinha assim, tinha dia que a gente descia com ele. Aí você dormia, a gente dormia no sofá, assim, tipo, apagava assim. Aí quando via, ele já tinha comido a casa inteira. Já tinha na geladeira. Já tinha comido a casa inteira. Aí a gente tinha que esconder as chaves, porque senão ele pegava e ia pra rua. Ah, o meu... O seu... Ele fugia. Então, assim, tem umas coisas assim que eu vejo com vocês falando do autismo. Né? Cada que um é diferente, né? E assim, e meu irmão não era autista, mas tinha algumas coisas muito semelhantes que vocês falam, assim, que é muita coisa assim semelhante. E, inclusive, o respiridona, que falava assim, é pra acalmar a ansiedade. Gente, a ansiedade continuava ali, ele continuava comendo, e mesmo com a respiridona. O Bernardo tem fuga. Hoje diminuiu mais, mas já fugiu. Já teve 3 casos aí. Teve um caso que meu esposo teve que pular de uma forma que acabou se machucando. 2 vezes meu esposo caiu para poder salvar ele. Um foi na avenida do Largo 13 de Santa Mara. Ele fugiu. A gente estava indo na igreja e ele viu alguma coisa que incomodou e ele fugiu para o meio da avenida. E aí meu esposo... tentou pegar, não conseguiu, acabou perdendo a perna ali, caiu no chão. Ele só voltou porque ele viu que o pai caiu. Aí ele voltou. Que bom que ele... E da outra vez, logo que ele foi diagnosticado, ele gosta muito de ver a rua. E ele foi indo. Quando a gente percebeu, ele já estava lá no portão. Não dava tempo de salvar, tá? Não dava. Se gritasse, ele ia correr. Então, foram vários livramentos aí que essas crianças, né, têm aí anjos poderosos do lado delas. Mas tem uma coisa que me incomoda muito no meu filho, que eu não sei se o de vocês tem, que é a ecoalia tardia. Ah, sim. O seu tem? Tem. E essa risada também, o seu tem bastante? Tem bastante. Então, o meu ri muito sozinho e eu dou risada com ele. Sim. Porque acaba ficando engraçado. Uma pessoa rindo do nada... E ele deve estar vendo uma coisa muito engraçada, né? Eu acho que lembrando de alguma coisa, às vezes eu falo, por que você tá dando risada? E eles não contam. Porque deve ser um mundo muito gostoso lá dentro. Porque o seu menino tá dando uma risada tão gostosa aqui que eu queria falar com ele. Assim, me conta, pelo amor de Deus. Às vezes o pai o meu esposo fala pro Bernardo assim, filho, o que você tá pensando? Porque ele tá num mundo, ele tá num pensamento ali, que você quer estar entrando ali dentro. Assim, o que é que ele tá pensando? Que o olhar dele tá tão, né? A sua pensa também assim? Eu quero falar uma coisa. Pode falar. Mas não a minha filha eu não sei de muitas coisas, mas teve uma situação que ela falou uma coisa, depois eu falo. Mas assim, os autistas adultos, olha uma coisa que eles me falavam. Teve um autista adulto que ele me falou que hoje ele está com 36 anos e ele é de Minas Gerais. E ele nunca falou com os pais. Assim que ele nasceu, ele falou assim que assim que ele desenvolveu a fala, ele falou, eu não gosto, ele não gostava de ouvir os pais falando, ele também não falava. Sim. Nossa, isso deve ser terrível, né? E os pais começaram a levar ele nos médicos. E ele, naquela, né? Aí ele falou assim, Dani, até que teve um dia que eu ouvi meu pai e minha mãe falando, se ele não falar hoje, a gente vai deixar ele lá. Aí ele chegou no lugar, ele viu aquelas janelas enormes, um monte de janela, era um hospício praticamente, né, 33 anos atrás. Ele olhou para aquilo e ele falou, eu vou falar hoje. Aí, naquele dia, ele resolveu falar. Meu Deus! Naquele dia, ele resolveu falar. Ele falou assim, olha, eu não falo porque eu não gosto da minha voz. Gente. Ele não gosta de voz humana, porque ele só gostava... Porque ele foi habituado a crer... Quando ele era menor, ele falava que ele ia pra escola, e a escola tinha uma mata perto, uma mata ciliar, onde ficavam os velhinhos sentados nos banquinhos tomando sol. Ele não gostava de conviver com as crianças, ele ia perto daqueles velhinhos. Ele falava pra ele, não entra na mata. Aí ele olhava pros velhos e entrava na mata.
Aí ele pegava as cobras na mão, os bichos na mão, e conversava com os bichos. Nossa. Até que um dia alguém falou pra ele, não mexe com os bichos. Aí quando alguém falou isso pra ele, o bicho picou. Aí ele falou, aí eu falei assim, aconteceu o quê? Não aconteceu nada, não me aconteceu nada, porque acho que ele não picou por maldade. E aí teve um outro autista que ele me falou uma coisa que eu falei, mas como? Aí ele falou assim, eu não tenho lembranças coloridas. Uau. Eu só lembro em coisas preto e branco. Eu não sei se minha mãe vestia roupa colorida, eu não sei qual era a cor que aparecia na televisão sobre essa temática. Aí teve um outro autista que eu mostrei um quadro que eu pintei que a maioria das cores eram azuis. Ele falou, nossa, que azul pontudo. Aí teve um autista que ele estava falando que quando ele sente cheiro de alguma coisa que desperta alguma coisa nele, ele sente gosto na boca do cheiro, mas que não tem nada a ver com o cheiro que deram para ele sentir. É muita coisa, gente. Então é muito muito louco. doido. O Bernardo ama o cheiro da banana. Mas come. Mas ele não chega perto da banana. Não come, né? Ele fala, ai, que cheiro bom. Mas se ele vê a banana, ele tem enjoo. Ele não come, tá, gente? Nenhum tipo de fruta. Mas Nenhum. Eu posso... Aqui tá falando, ó. O canabidiol é maravilhoso para a melhora do sono também. E tem uma mãe que tá dizendo que o dela também ri bastante. Ri bastante? Ri muito. E eu tô rindo de vocês falar das crianças rindo, gente. O Bernardo também. Falta quanto tempo, amigo? 1 hora? 1 minuto. 1 minuto. Ah, mas a gente vai mais um pouquinho. Eu não sei se você... A sua não sei se ela não fala, né? Ou Ela se não ela... fala que ela não eu quer. não fala que ela não quer. É. Vamos ver uma fono pra essa menina, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a buscar o Bernardo na escola, tinha essa fala assim, o que você fez hoje na escola, filho? Tem essa fala? É bem comum. É bem comum entre a gente? Sim. E aí ele falava assim, teve amigos. Aí todo dia eu falava, filho, o que você fez na escola? Teve amigos. E era só aquela fala, teve amigos, teve amigos. Um dia eu li uma reportagem que falava assim, quando você pegar o seu filho na escola, não fica perguntando pra ele nada. Tenta Deixa que ele observar, fala como que tá lindo o dia hoje, olha aquele macaco pulando ali, olha aquele gato passando ali. Tenta mostrar pra ele que você se importa com aquele momento que tá acontecendo ali. Quando chegar em casa e você tenta dialogar com ele, como foi sua aula hoje? O que você fez? Aí eu comecei a diminuir essa fala com o Bernardo, porque assim, eu queria ouvir assim, foi legal, um amiguinho fez isso, a professora fez isso, né? E eu Na nunca verdade, tive. era a sua expectativa. É a minha em- expectativa de ver ele falando. de falando porque mais todo mundo, coisa. Todas as mães têm, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho esse retorno, né? Eu falo, filho, o que você fez na escola hoje? Eu bati. Bateu em alguém. Você bateu em quem? No Samuel. Oi, ele fala de Não, quê? ele fala. Porque o que está acontecendo com o Bernardo? A escola que ele estuda tem bastante crianças autistas, que é uma escola inclusiva, né? Graças a Deus. E na salinha dele tem 3 autistas com ele. E os outros autistas que não são verbais, eles têm muito o babuciar. E o babuciar irrita o Bernardo. E aí o Bernardo, desde falar, tá me irritando, ele vai lá e bate. Então, todo dia eu tenho um relatório, a escola do Bernardo tem um relatório dele da sala de aula. Se ele comeu, se ele se comportou, se ele bebeu água, quantas vezes ele foi ao banho. Gente, isso é maravilhoso para uma mãe atípica, né? Para todas as mães, mas pra gente que fica nessa ansiedade de chegar da escola, lá fala. Se ele comeu, quanto tempo ele utilizou de regulação, se ele bateu em alguém, em quem ele bateu, vem tudo isso pra mim. E quando eu chego em casa, eu falo, Bernardo, você bateu em quem? Aí ele fala, no Samuel. Eu falei, gente, mas Samuel virou saco de pancada do Bernardo. Mas não é. É que hoje ele consegue falar o que ele fez, né? Agora ele tá treinando. Quando ele treina na escola, uma coisa que eu fico muito emocionada, que eu achava que meu filho não queria fazer, é guardar na memória. Hoje ele faz uma oração todos os dias, às noites, que ele aprendeu na igreja. E ele tem decorado essa oração. Então, eu achei que ele nunca ia decorar nada. E ele decora. E aí, quando ele tem um vídeo dele no meu Instagram, depois vocês olham, a primeira música que ele gravou na cabeça sobre a família. Quando ele cantou aquela música, minha irmã gravou ele cantando, gente do céu,
como que eu chorava, porque assim, você vê que eles têm muita potência, né? É umas crianças que têm muita potência. E A é Kiana isso. também está estudando, né? E como que é o processo dela na escola? É um bom processo, embora ela já tenha passado pela sala da coordenadora, procurando rosquinha, assaltado a geladeira da diretora e acabado com todos os doces de todo mundo que estava na geladeira da professora. Porque assim, até ela foi saber que primeira semana, primeira, segunda, terceira semana, eu fui ficar com ela. Até acharem uma cuidadora. Eu fiquei puta da vida com isso. Desculpa, puta, gente. Mas eu fiquei pé da vida. Eu ter que ir pra escola porque não tinha quem fosse pra ficar com a minha filha. Primeiro que não tem que ser uma cuidadora, tem que ser um psicopedagogo. Aí já começa por aí o erro. Porque a cuidadora é alguém que tem um segundo grau e que não tem entendimento nenhum de nada. Ó, eu tenho uma amiga, Mas- só rapidinho, cortando você. Ela tem um filho autista e ela voltou, ela fez faculdade, ela hoje é professora, porque ela tinha essa mesma dificuldade. Ela falava assim, ninguém sabia cuidar do meu filho. Eu tô fazendo pedagogia. E ela fez pedagogia, hoje ela é professora por conta disso. Ela falou assim, cara, ela falou que uma vez uma professora bateu no menino dela. Nossa. E ela achou aquilo um absurdo. Porque elas não entendem. Ela falou assim, elas não entendem, elas não sabiam lidar. Com isso, a Kione não teve muita dificuldade. Ela teve muita sorte em relação a tudo que ela passou. Mas eu queria falar uma coisa que eu não falei, que é importante, que eu acho que para vocês terem uma noção do que é o transbordando autismo e no que ele foi alçado. Porque, assim, tudo começou com eu conversando com 2 sociólogos a respeito do fato de que eles queriam ter estudado sobre deficiência. Uma é uma socióloga que mora no Nordeste e um é um sociólogo de Moçambique. Eu e meu irmão moram em Moçambique, meus irmãos. Nenhuma das universidades deixaram eles fazerem o trabalho. Nossa. Porque não tem espaço. Não é porque não tem, sabe? Porque se vocês sabem como é que faz um TCC, vocês sabem que você tem que pegar uma fonte para citar. Sim. Então, como não tem fonte, como não tem nada se produzindo nesse campo, não tem visibilidade e, ao mesmo tempo, não tem editora que se interesse por um trabalho desse. Então, muitas das vezes, os estudantes acham que não tem lógica a fazer, então acaba indo para outro lugar. E cada vez mais vai se esvaziando a possibilidade de se pensar socialmente como incluir. Não, mas eu acho que agora a gente, como diz a Keila, né? Muitos fóruns estão sendo organizados. Muitas mães estão vindo ao público falar, né? E antes de eu terminar, gente, que eu sei que assim é muita coisa para se falar. É muita coisa boa Eu pra se queria né? falar com vocês uma coisa que me deixou muito revoltada, que são os planos de saúde. Misericórdia. Você quer entrar nesse assunto? Não, eu quero. Keila, eu quero entrar nesse assunto. Eu Deus. quero, porque assim, isso foi revoltante. Eu sei que não é a realidade de muitas crianças, né? Com autismo. maioria. Da maioria. Mas tem alguns pais que conseguem aí, né? Aos trancos e barrancos. Custear isso. Então, assim, quero entrar nesse assunto porque eu acho que é indigno para um país, gente, como o Brasil. Isso daí está acontecendo da forma que está acontecendo. A gente se indigna. Não é porque eu não tenho um filho autista que eu não quero que ele tenha um melhor tratamento. Ele tem que ter um melhor tratamento. Sim. Ele tem que ter a melhor possibilidade dele ficar bem. Né? A gente falou aqui de medicação. Pô, para que eu vou dar medicação se eu posso dar uma terapia, se eu posso dar um médico que possa ajudar? Né? A medicação é o último. É o último. É o último. Para você ter noção, eles falam que em média tem que ser 40 horas de terapia por semana. E os convênios liberam 15. Aí o pai custeia o resto. É difícil falar sobre isso, mas assim, eu queria deixar aqui a minha indignação, tá, gente? A minha também. Eu a nossa. Acho que vocês... Nossa, exatamente. A minha última fala aqui hoje, as minhas mães que estão assistindo, essa semana foi uma semana que eu falei, entrei até brincando que eu estou nervosa, estou chateada.
precisa parar de excluir as nossas crianças. Precisa parar de tratar as nossas mães com indiferença. Precisa ter um olhar mais piedoso por nós. Eu tenho certeza que ainda falta muito para que esse olhar chegue a nós, sabe? Ouvir relatos de que, olha esse relato, tudo bem, sabia que seu filho não vai conseguir dançar na festa junina com uma amiguinha? A gente conseguiu um amiguinho para ele que também tem autismo. Então, os dois vão dançar juntos porque os dois já se conhecem, né? Pelo amor de Deus, gente. E a inclusão? Isso Cadê não toda é a inclusão, inclusão. gente? Ele dançar com outro amiguinho, tá tudo bem. Mas juntar duas crianças com autismo para dançar juntos, porque os dois já se conhecem, sabe, assim... Revoltante. Não mudar a dança, porque eu não vou mudar toda a estrutura da dança para que seu filho dance, né? Então, assim, Keila, já desisti. Não de... Algumas coisas eu prefiro que o Bernardo não passe. Mas a gente não pode pensar assim. A gente tem Com que certeza. lutar. Então, assim, o que eu vou deixar para as minhas mães aqui hoje é com nó na garganta, assim. Eu nunca vou deixar de falar que a sociedade, ela anula a gente, sim. Deixa, sim, mulheres como nós invisíveis, mas se a gente continuar tendo mesas como essa, tendo voz como a gente está tendo agora, muita coisa vai se mudar. Bom, Muita eu já coisa. deixo de antemão que a Alvarenga TV é a porta aberta para vocês. Vocês sabem disso. Obrigada, Gente, Vanessa. vocês sabem. O que a gente puder ajudar aqui como uma empresa de comunicação, que a gente periférica, mas que a gente sabe que tem muitas pautas que a gente precisa dar espaço. E se a gente puder ajudar no máximo possível para que isso seja levado cada vez mais longe. Agora a gente está aí com o pessoal da Tipo TV, a gente está em 10 estados, 72 cidades a mais. Amém. Então, muita gente vai assistir esse podcast, muita gente que lá do outro lado tiver também passando por esse problema vai perceber que assim não é um problema de um só, é um problema de uma sociedade. Uma sociedade. E essa sociedade precisa ser ouvida. Obrigada, Keila. Fátima, vamos falar desses bonés lindos. Como Fátima, que a pessoa como que faz faz pra para comprar? Então é só entrar no Instagram. Qual é o Instagram? Amor Maior by Davi. Amor Maior by Davi, Depois gente. você coloca lá, né, embaixo pro pessoal Sim, seguir. eu vou até colocar de novo aqui, ó. Ó, eu ganhei, não. Comprei, tá, gente? Compre de uma mãe atípica, tá? Olha só esse chapéu aqui, ó. Ó. Então, comprem. Entre no Instagram da Fátima. Entre também Ó, no Instagram coloquei pro pessoal. do Transbordando Autismo. Gente, Sim. Fátima, obrigada mais uma vez. Você é sempre uma fofa. Tá, eu que agradeço o convite. Davi cada vez melhor, ó. Lindo, Davi. Lindo. Parabéns pelo seu filho. Parabéns. Obrigada. Você transmite no seu sorriso, você transmite no seu olhar como você tem orgulho dele. Né? Obrigada. Só Deus sabe A o quanto gente que eu imagina lutei. o quanto você lutou para Né? ter ele assim hoje. Calma. Né? E Porque ele não tá foi as calmo, políticas públicas que fez isso, tá, gente? É aquilo que eu falei, gente. Vocês são mães. Mães não desistem jamais. Obrigada. Eu olhando para vocês, eu vejo a minha mãe. Minha mãe não desistiu. Ela sempre falava assim para mim: eu não posso morrer antes do meu filho. Eu não acho que posso todas morrer. nós temos medo de Ela morrer, sempre né? falava isso: eu não posso morrer antes do meu filho. O que vai ser dele? Porque vocês são irmãos, já não tem paciência. Sobra tudo para mãe. Ela sempre fala isso. E, mãe, obrigada, viu? Porque você me ensinou muito nesses 21 anos com meu irmão. Então, Muito eu quero mesmo. aproveitar, mandar um beijo pra avó, pra tia, Sim, a pro sua tio, não rede sei se tá assistindo. apoio. Rede de apoio, exatamente. Gente, rede de apoio. Meu sogro, minhas irmãs, meu esposo, meus filhos, meus cunhados. Eu estou aqui agora porque eu tenho uma rede de apoio em casa, Sim. né? Você também tem uma rede de apoio, mas vamos olhar para aquelas mães que não têm rede de apoio. Vamos abraçar mais, né? Vamos dar mais voz. Então, assim, a minha última palavra aqui é: eu amo vocês enquanto eu respirar.
Eu vou lutar por vocês. Não Beijo. posso Dani, esquecer você do deixou pai, seu senão, ó, pai depois lá. ele vai Meu me cobrar, esposo, viu? Gente, eu deixei o avô com a netinha. E o avô tem 85 anos, gente. 84. 84. Um beijo, pai. Eu tô chegando. Mas que lindo, né? Seu pai Sim, aí, é ó, minha- com é minha essa maior idade. rede de apoio. Termina e a com maior essa última rede frase de aí apoio. da sim. Bianca. Termina Ó, aí. Bianca mandou aqui. Eu digo e já falei na escola do meu filho, eu não posso mudar a sociedade, mas posso ensinar o filho a como lidar e se moldar à sociedade, que é a parte mais difícil, pois a sociedade é cruel. Realmente, gente, a sociedade é cruel em todos os sentidos. Enfim, Mas a Dan. nossa luta é para que a sociedade olhe para nossos filhos diferente e os aceite como eles são. até porque, como você disse, eles também vão crescer, eles também vão ser adultos e eles vão precisar de apoio para o resto da vida. Todo mundo tem sua limitação. Sim. Nós não somos perfeitos, gente. Não. A nossa perfeição, às vezes, é a imperfeição de alguém. Então, vamos lá. Vamos parar de ser hipócrita e passar a olhar a sociedade da forma como que ela é. Tem preto, tem pobre, tem branco, tem baixo, tem gordo, tem gente com autismo, tem gente com deficiência, tem gente com Down, tem gente que é homossexual, tem gente que não é homossexual, tem gente que é trans. Cara, a sociedade, ela precisa entender que a gente é plural em todos os sentidos. E quando a gente entender isso, a gente vai ter uma sociedade mais justa. Sem ninguém querer tirar o direito de ninguém. Exatamente. Exatamente. E, bom, bora lá. Comecei com o UrnaCast, tô terminando com resenha e vou repetir o que eu falo para os candidatos que estão aqui. Bora olhar para essa sociedade com mais carinho, né? Bora olhar para algumas pautas com mais amor, porque são pautas que vão permanecer aí para o resto da vida. E se a gente tiver mesmo a estatística de que a cada 36 minutos uma criança autista nasce, a gente vai ter muito mais autistas no futuro. Então, bora olhar para essa sociedade com mais carinho. Então, quando você for votar, também pense no político que você vai votar, porque essa pauta aqui é uma pauta muito importante. Gente, é isso. Agradeço imensamente. Tchau, tchau. Voltamos na próxima semana com mais resenha. Acho que eu vou estar com os influenciadores, a galera dos podcasts aqui para conversar. Um beijo a todos e até mais. Tchau, gente.